com muito prazer que a gente recebe aqui no estúdio um dos mais talentosos e sensíveis profissionais do cinema brasileiro, diretor de fotografia e cineasta Walter Carvalho, que ao longo dos seus 45 anos de carreira recebeu mais de 70 prêmios nacionais e internacionais. Para citar apenas alguns dos trabalhos, o Walter Carvalho dirigiu longas como Raul, O Início, O Fim e o Meio, Budapeste, Cazuza, O Tempo Não Para, e assinou como diretor de fotografia obras como Central do Brasil e Carandiru. Walter, é um prazer enorme receber você para esse bate-papo aqui no nosso Morning Show. Seja bem-vindo. Obrigado, um bom dia para os ouvintes e para todos da rádio. Um prazer estar aqui com vocês. Eu queria saber que substância que esse cara toma para ver se eu melhoro o meu trabalho. Depois te passo fora do ar, Walter. Para dar uma bombada, né? Para dar uma bombada no cinema. O Walter está lançando o documentário Um Filme de Cinema, que promove uma reflexão sobre a construção e a linguagem cinematográfica. Antes da gente engrenar no bate-papo aqui, vamos ver um trechinho? Solta pra gente, por favor, Bruno. Se eu pego uma câmera e filmo um pôr do sol, eu não preciso de convenção nenhuma. Tá lá o pôr do sol. O filme fala, né? O filme te diz coisas. Eu te diria que um filme dura muito mais tempo do que uma vida. To do and be revolutionary, radical and experimental. Faccia dalla finestra e guarda, ragazzi. Alfredo, è bellissimo! Uau, já assistindo o trailer aqui, a gente já fica querendo seguir nessa história aí, viu, Walter? Eu não preciso ver nada para gostar do que faz o Walter Carvalho. Impressionante, né? Pois eu já vou gostar. Ô, Walter, o documentário traz conversas aí com vários ícones do cinema brasileiro e mundial. Tem o Hector Babenco, tem o Zé Padilha, tem o Gus Van Sant. Quem mais? E como é que você reuniu toda essa digamos, miríade de pessoas ligadas à arte cinematográfica? Foram 14 anos, né? Foram 14 anos. Entre o primeiro... Eu primeiro filmei uma ruína de um cinema no sertão da Paraíba. Eu estava filmando com o Karim, o Madame Satã, e passei numa cidade pequenininha que tinha um cinema em ruínas, Cine Continental. E eu, de certa forma, comecei o filme de trás para frente, porque o primeiro foi essa ruína. E aí depois eu fui, ao longo dos filmes que eu ia fotografando, eu escolhi alguns diretores que falavam um pouco de pessoas que gostam de falar de como se constrói uma narrativa, né? Como é que você constrói um plano. E fui, aos poucos, produzindo essas conversas, E no final acabou se estabelecendo. Depois eu estendi para o exterior, para cineastas também que eu tenho alguma relação com eles, através do trabalho deles. E aí o final da edição é um diálogo que acontece entre pessoas que nunca se viram, né? Nunca se encontraram, mas estabelece dentro do filme uma narrativa de conversa, de diálogo, e acaba que o espectador... Porque o diálogo ele tanto se dá por oposição como afinidades, né? Sim. E aí o espectador que está assistindo aquilo se sente um pouco... Dentro da conversa. Dentro da conversa, porque ele também tem opinião sobre isso. Então acho que esse gancho aí, vamos chamar de gancho, talvez tenha sido um viés que o filme... tem falado bem com as plateias. Você falou que foram convergência, Walter, de opiniões ou... Sim. Há uma convergência. Há uma convergência e há uma divergência. Divergência. Porque há um nível meio filosófico dentro do filme, não por minha culpa, não, por culpa de que eu conversei. Mas às vezes o Rui Guerra, por exemplo, vai por um caminho filosófico e ele coloca determinadas coisas sobre o tempo, por exemplo, que é questionado imediatamente pelo Béla Tarr, que é um cineasta húngaro fantástico e tal. E aí há contradições entre que fala Lucrécia Martel, que é a cineasta argentina, em relação ao Júlio Bressani. Só que eles nunca conversaram. Eles conversaram sim através do meu filme, e eu acho que isso é que é interessante. Você ficou 14 anos
Sim. tudo isso. E dá mais ansiedade, fica mais angustiado quando fica 14 anos em cima de um trabalho, ou fica mais relaxado, degustando, aproveitando esse tempo de filmagem? O cinema não dá tempo de relaxar, não, entendeu? Você nem 14 anos. Nem 14 anos. Agora, não foram 14 anos direto com o filme. Nesses 14 anos eu devo ter feito em torno de 30 filmes, como fotógrafo e como diretor. Vai aos poucos. Por exemplo, esse que acabou de aparecer aí no trailer, o Gia Janquet, foi o único estrangeiro que eu entrevistei no Brasil, porque nós tínhamos sido colegas de júri em Locarno, ficamos amigos, e eu escrevi para ele, e ele estava indo para o Brasil para uma mostra de filme dele, e eu conversei com ele num quarto de hotel lá no Rio, entende? Então, isso demanda tempo. Por exemplo, o Wenders me pediu 1 ano para dar a entrevista. 11 meses ele me pediu, porque estava filmando, o Jim Jarmusch estava em crise existencial, falou, não posso falar agora, estou em crise. Então você tem esse tipo de filme, você não pode fazer em 15 dias. Cara, e como é que você pensa um roteiro, assim, você tem 14 anos, não tem, pois é, que você pensa, como é que você faz um roteiro disso, assim, você ficou 14 anos filmando. Talvez um pós-roteiro, né? É um pós, não tem um pré-roteiro. E depois costurou essas histórias? Mas você junta com um guion, digamos, um guia, você tem um guia, né? Por exemplo, eu tinha 2 perguntas básicas: para que serve o cinema e por que você faz cinema? Agora, a discussão para falar do cinema é através do plano. O cinema ele é construído por planos, né? Carandiru deve ter em torno de 700 planos. O Redemoinho, que é o último filme que eu fotografei, deve ter em torno de 150 planos, tá certo? Então, como que um plano conquista o lugar dele dentro do filme? Como é que a palavra conquista o lugar dela dentro do poema? Ou a nota musical na partitura? Então, em que momento você corta o plano? Por que você filma um plano maior do que você edita? Ou será que o plano vai mais curto para a edição do que você filmou? O que determina isso? Essa é a questão que o filme levanta e essa é a questão da conversa sobre o filme. E aí entra o tempo, entra a interpretação, entra o texto, entra a palavra. O cinema é um veículo efetivamente imagético, mas ninguém faz um filme sem a palavra. São raros filmes que não usam a palavra, e alguns até excessivamente. Quase que a imagem vira um suporte da palavra, se inverte o processo. Então o filme é sobre essa conversa que Eu queria te perguntar sobre a importância aí do papel do Ariano Suassuna, né, nos depoimentos dele, de onde que partiu a premissa de toda essa obra. Bom, o Ariano, eu muito amigo, né? Muito amigo. O Ariano, eu sempre que passava pelo Recife, ou estava trabalhando no Nordeste, eu dava um jeito de visitá-lo, sem falar às vezes que eu fui ao Recife para conversar com o Ariano. E nessas conversas com o Ariano, ele sempre contador de histórias, e me contou várias histórias sobre a infância dele no cinema no sertão da Paraíba, aonde eu acho essa ruína, inclusive. E aí ele de todas as histórias que ele me contou essa que está no filme, né? E aí eu guardei, eu fiz essa conversa com ele em 2002. Eu estava filmando no Recife, o Antônio Nóbrega, e fui à casa dele e fiz várias conversas com o Ariano, e guardei essa. E acabou que essa história dele de quando criança entra num aspecto do filme que é o Cinema Paradiso, que é o que faz a relação de uma sala de projeção que é destruída no filme com a ruína. E eu reconstruo a história do cinema, não a história do cinema, mas eu reconstruo que o cinema não acaba, que o cinema continua. Essa é um pouco a ideia do filme. E o Ariano, o Asghar, que é o iraniano, e o Babenco, todos eles falam da questão da infância. A primeira vez que foi ao cinema, o que é que sentiu, a primeira vez que viu um filme. Então é aí que entra o Ariano nessa história. E o Tornatore fala muito disso. O filme dele é um filme voltado a mostrar o cinema na visão romântica, tudo, né? Exatamente. A coisa bela do cinema, o lado romântico de se fazer o cinema a mãos ali mesmo, né? Pôr a mão na massa mesmo, né, Walter? O Tornatore foi um cara que eu tentei conversar com ele, mas ele estava filmando
fora da Itália, estava muito complicado e tal. E eu tinha um tempo para entregar o filme. Então, tinha data de contrato para entregar o filme. Então, eu pensei em fazer com... Tinha data? E desses 14 anos eu fiquei imaginando. Eu te conto por quê. Alguma hora te disseram, olha, bicho, você tem que entregar esse material. Porque o meu parceiro, Marcelo Maia, fizemos um projeto e ele foi correr atrás de um produtor associado, algum financiamento. E foi, por sinal, foi a Oi Futuro. E aí, eu tô filmando, já tinha uns 6, 7 anos que eu estava filmando. A partir do momento em que você... Não, 6, 7 anos não, tinha 10 anos que eu estava filmando já. Então, a partir do momento que você assina um contrato... Achou o contrato? O contrato tem uma data. E se tem uma data, você tem que entregar. E aí eu tive que terminar o filme, senão eu continuaria filmando. Ô Walter, deixa eu te fazer 2 perguntas que eu te juro que são da minha lavra. Por que você faz cinema e para que serve o cinema? Veja, o cinema, ele... Se você vê um filme de 2 horas... Só esclarecendo aqui, Walter, que é a pergunta que você fez, a pergunta recorrente durante esses 14 anos. São originais. Como sempre. O cinema, se você assiste um filme de 2 horas, isso é um fenômeno retiniano. Se você assiste um filme de 2 horas, metade desse tempo, você passou no escuro. Não porque a sala esteja no escuro, mas você não vê. Porque a passagem de um frame para o outro, entre um frame e outro, é o preto. Esse preto, quando se junta no escurinho do cinema, é escuro total. Então, metade do tempo que você está no cinema, você está sonhando que você está no escuro. E o que você, na minha opinião, o que você leva com você não é o que você vê, é o que você sonhou. Então eu faço filmes porque eu quero encher a tela de sonhos. Que bonito, hein? Nossa Poxa, senhora. Pelo amor de Deus. Vou até soltar nossa trupe aqui, porque isso aí vale a pausa. Inventou essa eu já quero pedir aqui pro pessoal da internet recortar esse trecho para viralizar o quanto antes. Ô, Walter, e cinema é emoção também, né? Eu queria que você, se você puder falar, se der para tirar desse documentário um momento de maior emoção que você teve nesses 14 encontros, porque teve muita coisa íntima, né, que você explorou. 14 anos, da emoção que você falou, quem compra o ingresso está em busca de emoção. Uhum. Você compra o ingresso, você não sabe que filme vai ver. Você compra o ingresso de um produto que você não sabe o que é. Você está em busca de emoção, e não é à toa que é no escuro, né? Mas o maior momento de emoção nesse documentário? Eu acho que foi o momento que eu descobri a ruína, porque quando eu passei na cidadezinha do sertão, isso eu não posso esquecer, eu vi que Cine Continental, mas era uma ruína já pelo lado de fora. Era o quê? Não era habitado, nada, tava... Já o teto, se você ver o filme, você vai ver, não tem nem teto, era uma ruína mesmo. Ruína mesmo. E aí o Cine Continental, e o nome, né, sugestivo, Continental. Eu procurei saber, o dono do cinema morava em frente. E aí eu bati lá na casa dele e, olha, dá para eu ver? Ele atravessou a rua comigo e ele era do cartório. E o cartório era vizinho do cinema. Nós entramos pelo cartório e por trás eu dei de cara com a cabine, a cabine do projetor, em cima do projetor, com um carretel e aquele pedaço de filme balançando, cheio de teia de aranha. E você filmando? Poeira. Não, não sem nada. Eu entrei e eu olho pro chão, tem um carretel escrito Cine Plaza. E aí João Pessoa, eu nasci em João Pessoa. E aí eu olhei e vi que estava Cine Plaza e aquela bobina, aquele carretel, eu me dei conta de que o carretel andava pelo Nordeste, andava pelo Brasil, né? O filme ia de cidade em cidade. Provavelmente eu vi um filme daquela bobina. E aí eu não sou tão forte assim, lacrimejei, marejou os olhos, né? Marejaram os olhos no meio daquela ruína. Eu estava filmando o Madame Satã. Olha que incrível. Com carinho. E aí eu vi aquilo e falei assim, eu vou voltar aqui, eu vou filmar essa ruína. Não sabia que eu estava fazendo um filme de trás para frente, porque eu filmei
a última sequência do filme. A gente vai saber, na opinião do Walter, daqui a pouco a gente vai seguir nesse papo, saber se o cinema brasileiro está em ruína ou está se reerguendo, né, na visão dele. Daqui a pouquinho eu falo isso até porque quando você fala em ruína eu vejo o material, eu imagino aquele cinema em decomposição, o prédio caindo, e vejo quantas salas de cinema ao redor do Brasil ou viraram estacionamento ou viraram igreja, templos religiosos. Nada contra as religiões, mas enfim, talvez estivéssemos precisando de mais salas de cinema para assistir mais filmes produzidos por aqui. A gente está conversando nessa manhã de quarta-feira aqui com o cineasta, diretor de fotografia, Walter Carvalho, que está aí à frente de um filme de cinema, um documentário prestes a cair aí nas grandes salas, e a gente torce para que atinja muitas pessoas, porque só de ouvir as histórias e assistir ao trailer aqui, a gente já fica envolvido, querendo ir ao cinema para assistir essa história aí. Vou passar para Paulinha, mas vou ter que retomar aquela deixa que ficou aqui antes da gente rodar a música, Walter, que é o seguinte, sobre o cinema. Queria a tua visão do panorama atual do cinema. Você podemos dizer que é um herdeiro aí do cinema novo. Você acha que um movimento tão revolucionário quanto foi o cinema novo ainda pode acontecer? A que pé está, na tua visão, o cinema brasileiro? Você fez uma analogia, uma comparação do cinema brasileiro com as ruínas do cinema que eu filmei. E o desaparecimento das salas dos bairros, o desaparecimento das salas de cidades como essa que eu filmei no sertão da Paraíba, etc. Nós chegamos a um momento que chegamos perto de 7 mil salas no Brasil. Hoje estamos reduzidos a 2 mil e poucas salas. 2.800 salas, eu acho, por aí. Então, eu acho, para definir de uma maneira muito rápida o que eu acho da questão do livro caixa, digamos assim, do cinema brasileiro, eu acho que é o mito do Sísifo, entendeu? O cinema brasileiro, ele cai e levanta, ele cai e levanta. É um processo de fases, de retomadas. Se fala muito na retomada, mas o cinema teve, desde o início dele, que tem a retomada que vai, que volta, que vai e que volta. Depende. O país não vai bem, o país está ladeira abaixo, né? Está uma verdadeira desgraça esse país. Como que o cinema poderia estar bem? Como que a cultura, como que a habitação, como que a medicina, como que... Se está tudo mal, né? Porque a política está errada, o cinema também faz parte disso, está atrelado a isso. Agora, para mim, a coisa mais parecida é o mito do Sísifo. O cara que sobe a montanha com a pedra, e quando chega no topo da montanha, a pedra rola, ele vem buscar de novo, e assim ele leva a vida inteira. Para mim, o cinema brasileiro é isso. Tem que acordar cedo e dormir tarde. Walter, deixa a Paulinha fazer uma pergunta. Tá me pedindo faz tempo. Porque eu tô emocionada aqui, gente. Sério, tô mesmo. Fala, Paulinha. Tem um ingrediente novo aí entrando agora, essas Amazon, Netflix, o streaming, né? Investindo em cinema, mas não exatamente colocando os seus filmes no cinema. O que é que você acha disso? O seu filme brasileiro. Vai ter inclusive um filme brasileiro que vai ser lançado, o primeiro filme brasileiro da Netflix, vai ser O Matador, vai ser lançado no fim desse ano, mas vai ser lançado em streaming, né? Não vai para salas. Isso. Até em Cannes o Almodóvar ficou meio assim, né? Porque tinham filmes da Netflix ali concorrendo, só que não tinham sido exibidos em salas de cinema, só ali no festival. E não seriam exibidos e não foram exibidos. O que é que você acha disso? Bom, eu acho que essas plataformas novas, essas coisas que estão surgindo no mundo da comunicação, faz parte do mundo da comunicação. O cinema tem que se adaptar a isso. Ele tem que ocupar lugares que há 5 anos atrás era impossível pensar. Da mesma forma que se achava que a televisão era uma coisa e o cinema era outra, hoje o entrelaçamento, a aproximação da televisão, tanto do ponto de vista da produção quanto do ponto de vista da narrativa. Eu acho que é inevitável. O cinema nasceu de uma curiosidade científica. O cinema nasceu mudo, ficou falado depois. O cinema nasceu preto e branco.
O cinema nasceu com a velocidade alterada. Carlitos tirou proveito dessa falta, desse defeito tecnológico, entre aspas, né? O cinema depois ficou cinemascope. O cinema, ele foi se modificando como tudo na sociedade. A medicina ganhou com as novas tecnologias. O cinema tem que ganhar também e tem que se modificar. Não tem, eu acho que não tem outra maneira de conviver com o cinema, senão ele se adaptando a essa realidade do mercado, entendeu? Essa voz que você está ouvindo é de Walter Carvalho, que está com a gente aqui conversando, falando de cinema e falando de um filme de cinema que ele lança. Brevemente a gente já vai dar o serviço para você aqui ao final desse Morning Show. A gente já continua. A conversa hoje aqui no Morning Show é com o cineasta Walter Carvalho, que logo logo lança um filme de cinema. Tá conversando com a gente. Amanhã. Amanhã. Mais conhecido como dia 24. Amanhã, mais conhecido como... Ellen, você tava na vez aí, vai. Você fez uma pergunta pra ele sobre cinema novo, né? E aí o Walter falou, bom, o cinema brasileiro vai, volta o tempo todo. Teve cinema novo, teve pornô chanchada, aí a gente veio Cidade de Deus, aquela coisa da temática de favela, né? E tudo. Tem uma identidade, nosso cinema tem uma cara que você diz, isso é cinema brasileiro? Você consegue ver isso ou não? Eu acho que essa expressão da cara do cinema, ou cinema que é brasileiro, assim, eu acho que nasce com o cinema novo. Eu acho que Nelson Pereira, São Glauber, Joaquim Pedro, Roberto Santos, Sérgio Pessoa, eu acho que esses caras, eles voltaram as câmeras para si, voltaram para dentro do Brasil. E eu acho que se você olhar com um olho um pouco mais generoso para o Central do Brasil, o Central do Brasil está impregnado de cinema novo. Eu acho que os melhores filmes que se revelam do cinema brasileiro mais recente tem a gênese, tem o DNA do cinema novo. Eu acho que o cinema novo, como naquele momento, não foi só o cinema novo, inclusive. Naquele momento você tinha o teatro, a literatura, as artes plásticas, né? Que houve uma convergência, uma síntese de olhar para o Brasil. Então eu acho isso, eu acho que de vez em quando você tem um filme que tem um caráter menos brasileiro e por isso deixa de ser universal, porque por que o cinema iraniano, por que o cinema chinês, por que o cinema argentino consegue um destaque no mundo quando se apresenta? Porque é um cinema deles. É uma forma deles. Não tem o modelo civilizatório de Hollywood por trás. É o cinema da sua expressão, entendeu? O cinema do seu quintal. Para poder ser universal. Isso todo mundo já disse, mas... Da célebre frase... Vale a pena repetir. Pense local, haja global, né? Para você, né, você exercer o teu papel ali dentro da tua comunidade e isso reverberar e fazer sentido para o mundo todo, né? Fala, Augusto. Então, eu queria saber, você continua filmando com câmera na mão. Sim. Com frequência. Como é que é a diferença? Como as novas a gente pode entender? Né? Filmar com a câmera na mão, o que significa para você? Como é que é o trabalho? A câmera na mão, ela tem uma... Se você segurar um passarinho e não quiser que ele fuja e fechar demais a mão, você mata o passarinho. Se você afrouxar demais com medo que ele morra, ele foge. Essa força que nem mata e nem deixa fugir é a força que você segura uma câmera na mão. Maravilha, é uma extensão do... Mas... Isso é uma coisa. A outra coisa é a câmera na mão, a pulsação, a veia que está circulando em você passa a circular na pulsação e na respiração do ator. Eu sou capaz de identificar o cheiro de alguns atores por causa da proximidade com a câmera. Quando eu me aproximo do Madame Satã, por exemplo, eu fui me aproximando do Lázaro Ramos, que era um dos primeiros filmes do Lázaro, e eu descobri que a boca do Lázaro era um personagem, e eu mergulhei nisso.
Eu fui para cima desse aspecto da sua face, entendeu? Então, a câmera na mão, ela entra na frequência, na pulsação do ator. Quando você caminha com o ator nessa frequência, a câmera desaparece. E isso é que é interessante na câmera. Quando ela desaparece, quando você só vê a imagem, você não percebe mais que ali tem uma câmera. Por isso que os planos mirabolantes não fazem sentido, muitas vezes, porque ele distancia o espectador, através do quadro mirabolante, da narrativa do filme, que é a história que você tem que contar. Porque o que manda ali é a história, tá certo? Ô Walter, deixa eu dividir com você uma frustração minha, que eu tenho toda semana. Eu vou em busca de algum filme que educa. Entretenimento é ótimo, mas às vezes eu vou em busca de um filme que educa e eu vejo lá no guia de cinema dos grandes jornais um espacinho de minuto para esses filmes, e na próxima semana, às vezes eu perco nessa semana, vou buscar na outra, já saiu de cartaz. E tem aquele filme voltado exclusivamente para diversão, que ocupa 2 páginas, né? Tamanho número de salas que estão disponíveis para esse filme, e perduram lá por 5, 6, 7 semanas na programação. Como é que você vê o espaço dado, essa diferenciação entre o espaço dado para filme que educa e filme que entretém? E aí a gente pode falar até da comédia brasileira, né? Que ocupa esse espaço nessa indústria do cinema. Bom, é por isso que eu estou aqui na Jovem Pan. Para que meu filme não saia de cartaz tão rapidamente. É isso que eu quero atingir. Agora, eu só discordo um pouco de você, porque todo filme educa. Seja entretenimento, seja comédia, seja tragédia, todo filme educa. Toda experiência visual, toda experiência que aguça a tua capacidade de percepção através da representação, que é o caso do cinema, ela educa. De alguma forma ela educa. Então, o que não pode é a concorrência desleal do cinema estrangeiro, que ocupa, de repente, 1.500 salas com 3 filmes, e você tem um balaio de filmes brasileiros na prateleira esperando espaço. Isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Agora, e não só... E eu repito, por isso que eu estou aqui na Jovem Pan, porque é preciso ir em todos os espaços possíveis para dizer que teu filme existe, que o filme do colega existe. Por exemplo, tem um filme passando aqui, eu vou fazer a propaganda de mesmo porque eu que fotografei o filme. Endomarketing, momento endomarketing. Exatamente, endomarketing é bom, gostei dessa. Que é o filme do Celton, o filme da minha vida. É tua fotografia? Minha fotografia. Cara, eu tava referia a essa fotografia, a esse trabalho, quando eu te encontrei. Ele também fotografou o Celton em Lavoura. Walter, por uma desatenção ou por estar tão envolvido com um filme bonito, que é o filme do Selton Mello, eu não citei isso, não mencionei, mas eu tô durante a entrevista toda aqui querendo achar um jeito de engatar essa citação ao filme do Selton Mello, porque para mim ele é um filme que ele vai um pouco numa vertente não muito explorada do cinema brasileiro, que é um filme de pouco diálogo. Ele tem muita imagem, que conta, e a fotografia foi o que me arrebatou. O Walter Carvalho. A fotografia que me arrebatou de princípio, assim. Quando eu vi a primeira cena, eu falei pra minha mulher, que foi comigo ao cinema, eu falei... Que é essa fotografia? Só pelo trailer você já via que era diferente. Impressionante. Mais uma vez aqui, rendo homenagem singela da nossa claque eletrônica. Um beijo pra você, Celton. A gente queria até trazer o Celton, acabou não dando, a agenda não coincidiu. O Celton é ótimo. Foi uma pena, mas a gente queria muito trazê-lo para falar sobre esse filme. Walter, poxa, eu só posso agradecer o seu interesse em estar na Jovem Pan, porque isso muito nos engrandece e colocar em discussão, em debate, um tema tão caro para a cultura e para a arte brasileira, que é o cinema nacional, pra gente é um privilégio, viu? Muito obrigado aí. Poxa, quem agradece sou eu, a audiência, vocês todos, que esse time aqui dá até medo, né? Esse time aqui, hein, Ana? Esse time aqui não é mole, não. Obrigado, querido. Olha aqui, então, um filme de cinema estreando amanhã, 24 de agosto. Você que ouviu esse... No cinema perto de você. No cinema perto de você, você que ouviu essa conversa, ficou interessado. Se chegou agora, procure saber, porque é uma pérola aí que fala e olha para o cinema de uma forma global, de uma forma humanista, que o Walter Carvalho apresenta pra gente
gente, em um filme de cinema. Não esquece que é importante vocês assistirem na primeira semana pro filme continuar. Eu sempre falo isso quando eu tenho um filme nacional. E pra eu não me frustrar, né? Porque é muito importante mesmo que a gente assista na primeira semana para que ele continue pra poder em dobrar, cartaz. para poder dobrar. É um filme para quem faz, é um filme para quem gosta, é um filme para quem ama. A gente vai, cinema. Todo mundo aqui vai, viu, Walter? Todo mundo Amanhã a gente vai encher uma sala. Ingresso depois, hein? Olha aqui, Vamos postar esses ingressos na internet, Isso, galera. eu lá quero no ver. Twitter. Olha, 6 já estão garantidos, viu? Obrigado, viu, Obrigado, querido? querido. Tudo de bom pra você agora.